Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Felipe aqui. Hoje eu quero falar um pouco, fazer uma aula rápida aqui sobre verbos, mas de uma maneira bem geral, Não vou aprofundar muito não, mas vamos tentar refletir um pouco sobre essa classe gramatical. Porque de vez em quando alguns alunos me perguntam: "Ah, professor, esqueci o que é verbo, né? O que é?" E alunos do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, enfim, acaba esquecendo, E vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, existem 10 classes gramaticais, Já vimos algumas, Advérbio, pronome, substantivo, adjetivo, preposição, são 10, vou botar uma listinha aqui. O verbo é uma entre essas 10 classes gramaticais. E o seu conceito diz: verbo é a classe de palavra, ou classe gramatical, que expressa ação, estado e ou não é tudo de uma vez, é uma coisa ou outra, ou fenômeno da natureza. Então, o que o verbo faz? Ele expressa ação, estado, com letra minúscula, ou fenômeno da natureza, no tempo. E o tempo é o presente, o passado, que nós chamamos de pretérito, vou botar o nome aqui, e o futuro. E o verbo é a única palavra que faz isso, Você pega o substantivo, que são as palavras responsáveis pelos nomes, Por exemplo, mesa. Eu pego a palavra andar. Andar eu consigo modular a palavra no passado e no presente, Eu consigo flexionar, desflexionar, Eu andei no passado, eu ando no presente, eu andarei no futuro. É uma ação. Mas o verbo faz isso. O substantivo não. Pega a mesa. Eu mesei, eu mesarei. Então, é uma propriedade do verbo funcionar no tempo, Presente, pretérito, que é o passado, e futuro. Vamos ver alguns exemplos de verbos. Expressando ação, nós temos andar, falar, carregar, São verbos que expressam ação, ações. Correr, ceder, perceber, sair, cair, corrigir. Vocês viram que cada um desses exemplos terminaram em AR, ER ou IR, Porque nós nos referimos aos verbos nas suas três conjugações. São três. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e terceira conjugação IR. E as flexões são as formas verbais que esse verbo assume. Então, corri é uma forma verbal passada, pretérita, do verbo correr. Então, é corri do verbo correr. Encantei, é uma forma verbal passada do verbo encantar. Então, sempre que você se referir ao verbo, você vai se referir a ele no infinitivo, em AR, ER ou IR. É isso que nós chamamos de infinitivo. Legal. Isso, então, é o verbo expressando a ação. E às vezes vocês podem se perguntar, ou esquecer, Afinal, o que é uma ação? A ação é algo que acontece, é um acontecimento. Você pode reparar no cinema, o que é o cinema, O cinema é uma mídia, é um meio de arte, é uma mídia artística em que as ações, elas se passam, os personagens fazem ações, tem início, meio e fim.
Por isso o diretor, né, quando quer começar a gravar, para colocar os atores em movimento, ele fala a frase famosa: luzes, câmera e ação. Por que ação? Porque a partir dessa palavra ele quer dizer o quê? Vocês podem começar a atuar. A palavra ato, a propósito, né, também tem relação com ação, né? Então, ação é isso, né? São os acontecimentos, né? A ideia de movimento. Então, quando alguém diz João foi ao parque, eu sempre uso João nas minhas aulas, né? Perceba o verbo, a forma verbal foi, do verbo ir, indica o movimento, né? Uma ação de ir de um lugar para outro. Sei lá, Marcos chegou em casa. Qual é a ação aí? A ação de chegar. Marcos é o substantivo, o nome, né? Chegou é a ação que ele realizou. Em é a preposição e casa é mais um substantivo, né? Então vocês viram que a ação foi expressa nesse caso aí, né? Marcos chegou em casa no passado. Eu poderia jogar para o futuro. Marcos chegará em casa à noite. Viram que o verbo flexionou, né? O verbo faz isso, ele flexiona no tempo. Foi a única palavra que flexionou, né? Marcos não flexionou, né? Você não fala marcou é verbo marcar, né? Não tem como mudar, né? Marcos chegou em, esse em aí também não flexiona, né? Nem flexiona mesmo, né? Então ele não vai mudar em relação ao tempo. É o verbo que faz isso. Então o verbo é essa palavra que expressa ação no tempo. Legal? Bom, o verbo também expressa o estado do ser. Quando a gente fala estado, né? Como assim estado, né? Espírito Santo, São Paulo, não. Esse estado com letra maiúscula, né? É estado de ser. Exemplo. A João estava feliz. João está feliz. Quando eu digo João está feliz, o verbo é estar, né? O verbo estar liga João à ideia de felicidade. João está feliz. No presente. Como é que João está? João está bem, João está feliz. Quando você diz João estava feliz, percebe que o estado de ser, né, do João mudou. Ele não é mais a pessoa feliz, ele era. João estava feliz. O que significa? Né? Que modificou o estado. Né? Outro exemplo. Imagine, né? Um outro exemplo, imagine que a Mariazinha, criança, né, falava para os seus pais: quando eu crescer, eu serei advogada. Quando eu crescer, eu serei médica. Quando eu crescer, eu serei professor. Não sei, né? Professora no caso da Maria, né? A Maria, se ela diz, quando eu crescer, eu serei advogada, ela ainda não é. Então o seu estado ainda é de não ser advogada, né? Aí, beleza, Maria cresceu. Maria cresceu e agora ela é advogada. Então eu digo, Maria é advogada, né, se referindo a ela, né, no presente. Então o estado agora é de permanência, né, de ser. Agora ela é realmente. E ela diria, eu sou advogada. Antigamente ela dizia, eu serei advogada, se referindo ao futuro. Agora, no presente, você encontrou com a Maria, pergunta para ela, e aí Maria, o que você está fazendo da vida?
e ela dirá no presente, né, desse acontecimento, desse enunciado. Ela dirá: bom, hoje eu sou uma advogada. Beleza. Então, nesse caso, o estado mudou. Ela era, agora ela, não, ela seria, né? Ela falava, né? Agora ela é. Passaram mais alguns anos e Maria aposentou. Ela vai olhar para o passado e vai dizer: eu era advogada antes de me aposentar. Perceberam que a palavra advogado ela se manteve. No caso advogada, né? Porque está se referindo a Maria, né? Ela se manteve nos três momentos. O que mudou? Mudou a palavra ser, o verbo ser, né? Nas suas formas verbais. Maria dizia: eu serei advogada. Depois ela diz: eu sou advogada. E por fim, né, ela vai dizer: eu era advogado. Então, sou, serei, sou e era advogada, no caso da Maria, né, muda o estado da relação entre Maria, o eu, né, que diz eu, né, eu ser, e a palavra advogada. Eu posso dizer, né, mesma coisa. Vamos usar o verbo ser, né, agora na terceira pessoa. Maria será advogada, né? A palavra advogada se mantém aí. Maria será, ela ainda não é. O estado ainda é de não ser. Maria é advogada. Mudou o estado, agora ela é. Mudou o estado de ser da Maria. E Maria era advogada. Ela não é mais. Então, o curioso, né, do verbo é isso também, né? Ele muda o estado das qualidades, né, dos adjetivos, dos predicativos, né, que se relacionam com o sujeito. Ele tem essa propriedade de mudar o estado da relação do ser com aquilo que o qualifica. Vamos pegar outro exemplo. A casa é nova, né? Esse momento dela. A casa é nova. A casa era nova. Ela já foi, né? Então não é mais. Mudou o estado. Pedro. Ou melhor, vamos usar o verbo haver. Há, com H, né? Há uma pessoa te esperando lá fora. Nesse momento, né? O estado é de permanência, né? O ser espera, né? Há uma pessoa esperando lá fora. Agora, se você muda para o passado, havia uma pessoa esperando lá fora. Essa pessoa está esperando ainda? Não, mudou o estado, né, dessa espera, né, do ser. Legal? Essa questão do estado do verbo, né, fazendo um paralelo com a física. Tem alguns alunos que já estudam física, né? Eu dou aula para o sexto, sétimo, oitavo, nono, mas também para o primeiro, segundo e terceiro do ensino médio, né? Quem estuda física talvez se lembre disso, né? Do estado da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Você pega a água, né? A água, ela pode assumir esses três estados, né? Toda a matéria, né? Mas a água é que você percebe mais. Então, o gelo, né, está em estado sólido. Quando líquido, não está mais, né? Mudou o estado, né? Se evapora, muda o estado novamente. Essa mudança de estado, de uma certa forma, lembra, né, o que acontece com a relação do sujeito com o predicativo. Quando você diz João é estudante, João era estudante, né, já se formou, então você mudou esse estado, né? Então parece ter uma certa semelhança, você pode fazer esse paralelo. Beleza? Bom,
Outra propriedade, né, do verbo é indicar os fenômenos meteorológicos, né, palavra difícil. Meteorológicos, né? Palavra difícil. Meteorológicos. No tempo, né, sempre no tempo, presente, passado e futuro, né? Veja, chover. Não confunda a palavra chuva, que é substantivo, com chover, que é a ação fenomenológica de cair água do céu, né? De chover, né? Bom, ontem choveu a noite toda. Repare que está se referindo a algo que aconteceu, né, no pretérito passado. Chove agora em Guarapari, né? Quem diz isso se refere ao presente. Será que choverá amanhã, né? Então a palavra chover, né, agora no futuro, né, choverá, ela flexiona, ela muda a sua forma no tempo, né, se referindo nesse caso a um fenômeno da natureza. Por que fenômeno da natureza, né? Isso é importante lembrar. Porque não é uma ação humana, né? O ser humano não é capaz, né, de trovejar, de chover, de anoitecer, a não ser no sentido figurado, né? Anoiteço nos meus dias, né? Seria uma expressão figurada. Amanheço feliz, né? Também é uma expressão figurada. Mas não é o homem que amanhece de fato. Quem amanhece é a natureza, né? O dia, né? Um fenômeno. Então, quando essas ações não são desempenhadas, né, por seres humanos, né, ou animais que seja, né, coisas, né, que às vezes faz a ação em relação a coisas, né, o sujeito pode ser uma pessoa, uma coisa, né, um objeto, né, tipo a garrafa caiu. Garrafa é um sujeito, não é uma pessoa, mas é um sujeito da frase, né, da oração, e ela caiu, né, ela agiu, né, nesse sentido da expressão, foi ela que caiu, a garrafa, né, a garrafa caiu, então, ela exerceu a ação de cair. Mas os fenômenos naturais não, eles acontecem por si próprio, né? Não depende da ação humana, não depende da ação de ninguém. Trovejou é uma ação, um fenômeno que aconteceu no passado, expresso pelo verbo trovejar. Trovejou do verbo trovejar. Legal? Então essas são as três propriedades do verbo: indicar ação, acontecimento, né, realizado por um sujeito que pode ser pessoa, objeto, coisa, né? Estado, que são as mudanças na relação do ser, sujeito, com um qualificador, né? Um adjetivo, um predicativo, né? E expressa fenômenos da natureza. É a única palavra que faz isso, né, e flexiona no tempo, presente, passado e futuro. A propósito, flexionar, né? O que a gente entende por flexionar? Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver, o telefone aqui, né? Tem o meu telefone, aparelho, né? Tá aqui. Se eu dobrá-lo, ele não vai dobrar, né? Ele não flexiona. Já tem uns aparelhos que dobram, né? O meu não, não é tão poderoso não. Bom, ele não dobra, ele é inflexível, né? O que é flexionar? Flexionar é aquilo que muda a sua forma. Fui lá pegar um grampo. Agora pega esse grampo aqui, né? Esse grampeador, não, como é que fala? Esse pregador, até errei o nome, pregador. É um pregador de ferro. Veja, diferente do aparelho que eu peguei aqui, que não muda a forma, o pregador, ele flexiona, ele abre e fecha. Então ele é flexível, ele muda a forma.
ele varia a sua forma, né? Varia a sua forma, assim como o verbo. O verbo flexiona no tempo, presente, passado e futuro. Então pega a palavra cantar, né? O verbo cantar. Tá aí a forma dele aqui, cantar. Eu cantei é uma forma, né? Eu cantarei é outra forma. Então ele flexionou, né? Eu cantei no pretérito, eu cantarei no futuro, né? E eu cantava, por exemplo, no pretérito imperfeito. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre os tempos em uma outra aula, né? Mas é isso, né? Eu queria que vocês pensassem, né, sobre essas palavras, né? Os verbos de uma maneira não muito aprofundada ainda, né? Mas reflexiva, né? Entendendo que tem palavras que não fazem esse movimento com o tempo, né? Presente, passado e futuro. Ah, e antes que eu me esqueça, quando eu digo que o verbo é o único que flexiona, a única classe de palavra que flexiona no tempo, não quero dizer que ele não faça outras flexões. O verbo, por exemplo, flexiona enquanto ao número, singular e plural. Ele flexiona enquanto ao tempo, né, que nós já falamos. Ele flexiona também quanto à pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, né, que são os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, que ele acompanha. O verbo flexiona quanto ao modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Flexiona também quanto à voz, passiva, ativa e reflexiva. Mas eu vou falar disso em outra oportunidade. Eu vou falar só dessas flexões, né? Mas deixa isso para outro momento, beleza? Acho que está de bom tamanho. Por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, tchau.